Pode sentar no seu lugar, pegue sua Bíblia comigo. Aleluia! E já abra ela, sua Bíblia comigo, em Atos, capítulo de número 17, no verso número 28. Ô, louco! Tem até efeito especial aí funcionando. Ó, tem alguma coisa fazendo barulho. Aí. Atos, capítulo de número 17, verso número 28. Você viu que nós já começamos a entrar em ritmo de melhor dia do ano. Tem uma caixa de presente lá atrás. O pessoal já veio hoje com a camiseta para te lembrar, não é, que o melhor dia do ano está chegando. E, querido Deus, Ele já está operando eficazmente. Você fica feliz com isso? Hoje pela manhã nós estávamos em uma reunião, não é, com alguns líderes de equipe acerca do melhor dia do ano. Esse ano é a 9ª edição, não é? Ano que vem vai ser a maior edição de todas, extraordinária, vai ser a 10ª, e esse ano já vai ser maior. E nós estamos falando, queridos, sobre a importância de marcar a vida de pessoas, e dentre muitas coisas que nós estamos conversando, nós levantamos alguns pontos no ano passado que nós entendemos serem cruciais para esse ano. E nós estamos falando sobre a importância de ter mais espaço de sombra, não é? Ano passado nós já tínhamos mais barracas, tínhamos 8 barracas de 5x5, então tínhamos 45 metros, não é? Aí quadrados de coberturas, ainda assim faltou, e nós estávamos falando sobre ter uma tenda maior. E hoje à tarde entrei em contato com o rapaz da tenda, e ali a gente fazendo alguns orçamentos com ele, e ele disse que nesse inteirinho do ano passado para esse, ele adquiriu uma nova tenda de 10x10, é uma tenda bem grande, não é? 10x10, que ela daria todo o nosso meio, e nós faríamos as barracas nas laterais, né? E durante, em volta de todo o espaço ali, como nós costumamos fazer. E eu conversando com ele acerca de valores, né? Chorando, eu não costumava chorar, eu aprendi a pedir desconto, né? E aí eu fui lá pedindo desconto para ele, ele falou assim: ó, pastor, o melhor que eu posso fazer para vocês é R$1.900 tudo, não é? Ano passado nós tínhamos pago R$1.600, ele tinha ofertado 2 tendas, e como se fosse pagar daria R$2.000 e poucos, ele falou: ó, consigo fazer R$1.900, só aumentar R$300 e colocar a tenda no meio para vocês. Não é? Eu já fiquei mega feliz, porque eu falei assim: nossa, a gente só vai gastar R$1.900 de tenda, né? Talvez você fale assim: ô louco, pastor, mas que monte de dinheiro é esse? Que ele fica feliz porque vai vir, ia vir do seu bolso esse dinheiro, né? Por que ia vir? Porque assim que eu cheguei, irmão, uma pessoa já me encontrou no estacionamento e falou: pastor, quanto vai ficar para alugar as tendas esse ano? Eu falei: R$1.900. Ele falou: pastor, tá pago que eu vou ofertar. Sabe, querido, Deus está envolvido nesse negócio, né? Então, querido, quanto mais você crer, mais você fazer, mais você fizer, você abrir o seu coração, mais coisas vão acontecer. E é um pouquinho sobre isso que nós vamos falar nessa noite. Então, o melhor dia do ano já começou, e já começou em ritmo de milagres, amém, querido? E Atos 17, 28 é um texto que eu gosto muito, e ele diz assim, ó: porque nele vivemos e nos movemos, e também existimos. Como disseram alguns dos poetas de vocês, também somos descendência dele. No início eu quero chamar a atenção para o início desse texto, e ele diz assim: porque nele vivemos, nos movemos e existimos. Se a gente parar para pensar um pouquinho sobre esse texto, o que é que chega ao nosso coração? Nós estamos falando, querido, de uma pessoa que toda a sua vida aparentemente pertence a Deus, é ou não é? Nós estamos falando aqui aparentemente de uma pessoa que tudo o que ela faz está diretamente ligado a Deus, porque ele fala assim, ó: se eu me movo nele, se eu existo nele. Ou seja, se eu como por causa dele, se eu vivo por causa dele. Aqui nós estamos vendo Lucas retratando a realidade de uma vida, de uma pessoa que decidiu não viver para si, mas se consagrar totalmente ao Senhor. Paulo, aqui, quando ele vai falar sobre a sua vida, se nós vamos depois ter a oportunidade de ler lá em Atos capítulo de número 20, ele vai mostrar para nós o estado de uma entrega e de uma devoção completa. Tá certo aí o BG para mim, Grazi? Você consegue colocar?
Então eu trouxe até duas imagens que ilustram bastante a minha infância, e eu quero mostrar ela para você, e eu quero perguntar para você, qual desses dois personagens parece mais com a sua vida? Se você tirar o versículo já aparece automático. Só ESC, aperta ESC aí. Não está dando certo? Não é esse não, né? Não, com quem você parece? Não, nesse vídeo também não. Né? O pessoal lá está lá dando certo, aqui é muito... Não, pelo amor de Deus, velho. Aí então querem acabar com o meu ministério, velho. Vocês não oraram hoje, né? Só pode ser alguma coisa, ou é pecado oculto, só pode ser, né? Então querem acabar com o meu ministério. Eu falo para você, quem usar essa foto de novo aí vai ter que ajoelhar no milho uma semana, né? Para pagar as punições, uma foto feia. Aê! E eu pensando um pouco, né, meditando sobre a nossa ministração hoje, me vieram duas imagens na minha mente, que talvez estejam ligadas também à sua infância. Do meu lado esquerdo eu tenho aqui o Sonic. Quem jogou Sonic aí? Né? E se você jogou Sonic, você lembra que durante todo o jogo o Sonic ele tem um objetivo, que é vencer, não é, o Dr. Robotnik, para que ele possa libertar o mundo dele dessa pessoa mal. Mas também tinha um outro desenho que chamava Pink Cérebro, não sei se você lembra disso. E eles estavam lá na gaiolinha deles, eles esperavam todo dia o laboratório fechar de noite, e o tempo todo o cérebro falava: Pink, hoje nós iremos dominar o mundo. Você lembra disso ou não? Sabe, quando eu penso sobre isso, eu vejo duas pessoas que dedicaram a sua vida a uma causa. Nós estamos falando de dois personagens que o tempo todo trabalharam para uma causa, para um objetivo, que são totalmente diferentes. Pink e Cérebro, eles trabalhavam e construíam uma vida em causa própria, porque o tempo todo eles queriam ganhar o mundo para eles. Mas quando a gente falava do Sonic, ele estava querendo vencer o Dr. Robotnik para livrar o mundo do mal. E aí vem uma grande indagação: qual é a sua motivação de vida? Qual é a minha motivação de vida? Sabe, querido, nessa noite eu quero te inspirar a viver por algo maior. Eu quero te inspirar, querido, a não correr uma carreira ou não correr uma vida que faz menção apenas a você, porque toda vida que é construída colocando a mim e a você no centro, nós iremos chegar no fim da nossa vida e descobrir que não valeu a pena. Porque uma pessoa que busca os seus próprios interesses, certamente ele vai terminar a sua vida sozinho, certamente ele vai terminar a sua vida frustrado. É por isso que nós estamos vendo Lucas retratando em Atos 17, e ele diz assim: aquele que é nascido de Deus, ele precisa viver, se mover e existir para Deus. Sabe, querido, quando Deus nos colocou nesse mundo e nos criou, Ele também nos criou com uma expectativa, e essa expectativa não fala sobre nós, mas fala sobre outros, fala sobre um propósito maior. Nessa noite eu quero te inspirar, irmão, a fazer a sua vida valer a pena, mas não por você, fazer a sua vida valer a pena por causa daquele que te criou, e não apenas isso, um dia entregou seu próprio filho para morrer no meu e morrer no seu lugar. Querido, nessa noite eu quero te encorajar a juntamente comigo fazer a nossa vida valer a pena. Você está pronto para fazer a sua vida valer a pena? E eu digo para você, querido, uma vida que vale a pena é aquela vida que produz algo relevante em meio à sociedade. Uma vida que vale a pena é como aquele estudioso que de repente descobriu um antibiótico que curou milhares de pessoas. Uma vida que vale a pena é aquela pessoa que em um determinado momento ela entendeu que viver apenas pela sua busca egoísta não valia a pena, e ela começou a viver a sua vida por amor a outro. Eu me recordo de uma frase, ela não é de uma história, não é um versículo bíblico, mas dizem que certa vez a Madre Teresa de Calcutá estava limpando alguns leprosos, e um homem de muito dinheiro chega perto dela e diz assim: irmã, eu nunca faria isso que você está fazendo por dinheiro nenhum no mundo. Ela virou para ele e falou assim: exatamente, filho, eu também nunca faria por dinheiro nenhum do mundo. Exatamente por isso que eu estou fazendo, porque eu não faço por dinheiro, eu faço por amor a pessoas.
Sabe, querido, se o motivo da nossa vida está ligado às nossas finanças e ao nosso dinheiro, vai chegar um momento que nós não estaremos dispostos a nos doar por algo, porque vai existir um momento que o preço que nós vamos colher, ou o que as pessoas vão estar nos dando para fazer algo, não vai saciar a nossa mente e o nosso ventre. Mas quando eu entendo que a minha vida não está ligada a dinheiro, mas está ligada a um propósito, sabe, irmão, eu não quero saber o que as pessoas vão me dar, eu quero saber o que eu vou fazer na vida delas, e é isso que é um legado. Querido, um legado é construído por uma pessoa relevante, por uma pessoa que produziu algo, uma pessoa que deixou uma marca. Quando eu abro a minha Bíblia, e eu vou lá, querido, em Atos capítulo de número 20, vai lá comigo, eu vejo o discurso de um homem que entendeu o propósito da sua vida, um homem que vivia por algo maior. Aleluia! Eu tenho pensado muito sobre isso essa semana, irmão, e é uma vida só que nós temos para viver. Nós não temos duas, nós não temos três, e quanto antes nós acordarmos, querido, e começarmos a fazer essa vida valer a pena, quanto antes nós começarmos a fazer escolhas assertivas, como a Kelly gosta de usar essa palavra, assertiva, nós iremos, querido, começar a mudar esse mundo. O mundo, querido, não vai ser mudado por uma pessoa que vai nascer amanhã, o mundo vai ser mudado por mim e por você que estamos vivos hoje, porque Jesus pode voltar, irmão, e amanhã a pessoa nem pode ter tempo de nascer. Em Atos 20, 24, a Bíblia diz assim: mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria. Você pode repetir isso comigo? Diga com alegria. E aí eu quero parar um pouco com você aqui. Paulo estava dizendo sobre o estilo de vida do cristão. Ele fala assim, eu não estou nem aí para dinheiro, eu não estou nem aí para relógio, eu não estou nem aí para carro, eu não estou nem aí para aquilo que eu vou ter, desde que eu possa fazer aquilo que Deus me chamou com alegria. Sabe, querido, ser crente é ser legal. Vou falar de novo para você. Ser crente, querido, é participar de uma festa que não acaba. Ser crente é diariamente você ter motivo para rir mesmo sem ter dinheiro. Ser crente, querido, é você diariamente ser surpreendido por notícias inesperadas, ser surpreendido por milagres. Por quê? Porque a vida de fé é uma vida de milagres. Aleluia! Mas nós precisamos o quê? Decidir viver essa vida. Nós precisamos decidir praticar essas verdades para começarmos a sermos pessoas relevantes onde nós estamos. Paulo falou que importa que eu faça com alegria, aleluia, cumprindo a minha carreira. E ele continua, e o ministério que eu recebi do Senhor Jesus, e aí agora ele diz, para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. O que é uma testemunha? Sabe, querido, em uma definição de testemunha, nós podemos falar que é uma pessoa que vislumbrou, ou presenciou, ouviu um determinado acontecimento. Mas quando nós falamos sobre uma testemunha bíblica ou um discípulo, nós estamos falando, querido, sobre alguém que reflete na sua própria vida as qualidades daquele que o salvou. Em 1 Pedro 2,9, ele vai dizer assim, vós sois geração eleita, nação santa, povo escolhido, vai falar que nós somos um monte de coisa. No versículo de número 10, ele vai falar assim, para anunciar as virtudes daquele que vos chamou do reino das trevas para a sua maravilhosa luz, ou para o tempo onde nós estamos vivendo. Ou seja, querido, Deus está nos chamando para que nós possamos não apenas ter visto algo, mas nós possamos compartilhar, anunciar, falar, testemunhar, contar aquilo que nós temos vivido, para que pessoas possam ser impactadas pela mesma verdade que nós somos impactados. Jesus, querido, veio e começou uma boa obra, para que eu e você tivéssemos oportunidade de dar continuidade a essa obra. Mas no meio do caminho, irmão, muitos de nós podemos começar bem intencionados e perder essa boa intenção por meio de tantas coisas. Jesus mesmo, contando a passagem do semeador, ele disse que um determinado tipo de semente caiu em um solo onde tinham pedras e espinhos.
começou a crescer, uma alegria aconteceu, uma festança se levantou, mas quando essa planta começou a crescer, devido aos espinhos que estavam ali, eles sufocaram e ela não pôde continuar a crescer e a frutificar. Sabe, querido, muitas vezes, em alguns momentos da nossa vida, nós somos inspirados por palavras como essa que você está ouvindo nessa noite. Talvez em algum momento você leu um livro, foi inspirado, você viu a vida de alguém, foi inspirado, mas e aí quando nós saímos lá fora, muitas vezes a fascinação desse mundo, como mesmo Mateus diz, começa a roubar a nossa atenção, e nós abandonamos, querido, aquilo que nos dá uma verdadeira alegria, por uma alegria passageira e temporária. Nós trocamos, querido, aquilo que nos torna verdadeiramente completos, por coisas que o mundo diz que nos tornariam completos. E no meio, querido, dessa caminhada, porque nós perdemos a motivação correta, porque nós perdemos, querido, esse desejo de servir por algo maior, nós começamos a fazer escolhas erradas. Nós já não mais testemunhamos aquilo que antes estávamos dispostos a testemunhar. E eu quero te encorajar, querido, a nessa noite, reacender talvez uma chama que pode ter diminuído a intensidade no seu coração. Porque em meio a tantos afazeres, em meio a tanta pressão de dinheiro, a tanta pressão de status, nós podemos estar buscando em parte Deus, mas em parte o mundo. E eu digo para você, querido, todas as vezes que nós buscamos Deus em parte, nós iremos viver uma vida em parte. Mas se eu e você, querido, nos rendemos totalmente a esse propósito, voltando em Atos 17, e começamos se nele vivemos, nos movemos e existimos, a nossa vida passará a ser completa. Onde é que eu quero chegar? Querido, uma pessoa que entende o verdadeiro motivo de viver, ela não corre atrás dos seus próprios interesses, ela corre atrás dos interesses de Deus. E qual é o interesse de Deus? O interesse de Deus, querido, é que a sua vida vá bem e a sua vida vá muito bem. Muitas pessoas, elas confundem um pouco isso, porque elas falam assim: puxa, Leandro, se eu tenho que abrir mão das minhas vontades, então significa que eu deixo as minhas vontades aqui, para pegar as vontades de Deus aqui, então eu vou ser triste. Não, querido, as vontades de Deus para a minha vida e a sua vida, como o profeta do Velho Testamento diz, são maiores, os caminhos deles são melhores do que os nossos. Quando eu deixo as minhas vontades para seguir a dele, eu estou saindo de um patamar, eu posso dizer comum, um patamar medíocre, na média das pessoas, e eu começo a viver uma vida maior, eu começo a viver uma vida, querido, para um futuro melhor. É por isso que João, capítulo de número 15, vai lá comigo, no verso de número 16, Jesus fala sobre essa expectativa de Deus. João, capítulo de número 15, no verso número 16. Aleluia. Aleluia. Ele diz assim, João 15, 16. Não foram vocês que me escolheram, mas eu escolhi cada um de vós. Aleluia. Vos nomeei e vos designei, e disse: vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedides, o Pai vos conceda. Aleluia. Quando, querido, eu falo sobre viver por algo maior, eu estou falando, querido, sobre viver uma vida de alta produtividade. Repete algo comigo, diga assim: eu vou viver, mas eu vou viver fazendo a minha vida valer a pena. Diga assim: a minha vida vai valer a pena. Agora fala para você acreditar, diga: a minha vida vai valer a pena. Amém, irmão? É exatamente assim que nós temos que viver, como João 15, 16 está dizendo. Ele escolheu, ele falou assim: ei, o negócio é o seguinte, vai e faça valer a pena. Eu não sei se você já viu a pessoa falando assim, vai e produz, honra o dinheiro que você está recebendo, como um funcionário, falou, vai trabalhar, já que você está recebendo.
Sabe, querido, nós precisamos fazer valer a pena toda a dedicação, amor, entrega que Cristo fez na cruz, que Deus fez por mim e por você. Ele está querendo que eu e você possamos entrar em um nível de frutificação diferente. Sabe por quê? Porque, querido, se nós avançarmos um pouquinho, ou na realidade voltarmos um pouquinho, lá em Lucas capítulo de número 6, nós vamos ver a Bíblia dizendo que uma árvore, ela é verdadeiramente conhecida pelos seus frutos. Olha que coisa interessante. Jesus fala assim, Deus te escolheu para que você produza fruto. Lá em Lucas capítulo de número 6, no verso número 43, ele diz assim, porque não há árvore boa que dê mau fruto, nem árvore má que dê bom fruto. Porque cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto. Não se colhem figos de espinheiros, nem se vindimam uvas de abrolhos. Olha que coisa interessante. Deus me chamou, produza fruto. Mas não apenas isso. Ele falou assim, vocês vão ser conhecidos pelos frutos que vocês produzem. Aí se a gente for lá para João 14, abre lá comigo agora. João capítulo de número 14, no versículo de número 7. Olha que negócio interessante. Ele vai fazer uma outra relação com relação a fruto e com relação à vida. E ele vai falar assim, João 14, 7. Se vós me conhecesseis a mim, também conheceríeis o Pai. Já desde agora o conheceis e o tendes visto. Então disse-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. E Jesus disse, estou há tanto tempo convosco que não me tendes conhecido ainda, Filipe. Quem vê a mim, vê ao Pai. Como dizes tu, então, mostra-nos o Pai. Não credes que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu digo, não digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim, é esse quem faz as obras. Olha que coisa fantástica que nós vemos aqui. Nós estamos vendo, querido, uma relação entre conhecimento de alguém por aquilo que ela produz. Você é conhecido por aquilo que você produz, mas não apenas isso. Por que é que Deus quer que você produza muito e produza bons frutos? Porque Deus é conhecido através de você. Deixa eu falar um pouco melhor para você. Irmão, não produzir não afeta apenas a sua vida. Viver uma vida por uma motivação errada vai nos fazer produzir frutos errados. E uma vez que nós produzimos frutos diferentes da nossa essência, nós vamos estar impedindo que o mundo conheça a Deus. Porque, querido, segundo aquilo que eu produzo, é exatamente a ideia e a imagem que as pessoas vão ter de Deus. Como assim? Um exemplo. Eu vou lá e eu era muito ruim. Tranqueira, sabe aquele tranqueira? Sabe o que eu estou dizendo? Me converto. Entrei na igreja aqui, num culto de domingo à noite, no Jardim Vitória, aceitei Jesus, mudei de vida. Deixei de beber, fumar, adulterar, mentir e tantas outras coisas que eu fazia. Comecei a pagar as minhas contas, agora eu compro as coisas no cartão de crédito e pago a fatura no completo. Se eu dou cheque, eu pago o cheque, meus cheques não voltam sem fundo, que coisa linda. Aí as pessoas, elas olham para mim, elas vão falar assim, ei, que bicho te mordeu? O que aconteceu com você? Por quê? O fruto que agora eu estou produzindo vai demonstrar, querido, algo diferente daquilo que eu produzia. Ou seja, o homem que estava lá fora me observando e me via produzindo maus frutos, abrolhos e espinhos, agora ele fala assim, ei, o que é que você está produzindo? O que é que está acontecendo? Porque agora você fala a verdade, agora você paga as suas contas, agora você não é mais dependente de vícios, você não usa coisas que fazem mal para a sua vida. Sabe o que vai acontecer, querido? Quando a pessoa olhar para você, ela vai ser atraída, ela vai começar a contemplar não apenas você, mas o Deus que está sendo manifesto através do seu estilo de vida. Uma sociedade, um mundo egoísta, vai demonstrar um tipo de fruto que não está ligado com o caráter de Deus. Por que é que tantas pessoas não conhecem a Deus? Porque nós somos os mensageiros de Deus, querido. Nós somos os outdoors, nós somos, queridos, cartões de visita, nós somos as cartas vivas, como Paulo disse.
Deixa eu falar melhor para você, querido, segundo o fruto que eu produzo, as pessoas vão conhecer a Deus, ou elas não vão conhecer a Deus. Jesus chega para Filipe e fala assim: Filipe, o negócio é o seguinte, se você ficar esperando Deus aparecer para você, você vai morrer de velho. Não sei se você já ouviu essa expressão. Vai morrer de velho, vai morrer de tanto esperar. Por quê? Porque Deus não vai aparecer para você, abençoado. Ele fala: sabe quem é Deus? É esse aqui. Filipe, sabe aquilo que eu falei para você? Eu imagino o Filipe falando para você: sei, então, é Deus falando para você. Filipe, sabe aquilo que eu fiz? Coloquei o cego para ver, o coxo para andar, o surdo para ouvir, e assim sucessivamente. Sabe a multiplicação, Filipe? Sabe andar sobre as águas? Sei. Então, exatamente aquilo que eu estava fazendo, eu estava manifestando as obras que Deus, aleluia, estava fazendo através de mim. Aleluia. Porque nós precisamos entrar em um período de grande multiplicação, porque é assim que o mundo vai ser salvo, irmão. É assim que as pessoas vão ver que o Evangelho funciona, porque o Evangelho não é uma religião apenas, o Evangelho, querido, são boas novas, o Evangelho é novidade de vida, o Evangelho, querido, é onde o doente entra e sai sarado, é onde o aflito entra e sai feliz e em paz, é onde, querido, tudo estava dando errado, mas de repente algo começa a dar certo. Mas quando é que isso vai acontecer? Quando eu e você, querido, levantarmos, alinharmos a nossa motivação, apararmos aquilo que tem nos impedido de produzir e começarmos a frutificar. João 15, a Bíblia diz que aquele que está produzindo, ele vai podar para que ele possa produzir ainda mais. Sabe, querido, nessa noite Deus está nos podando, nessa noite Ele está nos animando, nessa noite Ele está dizendo que existe um mundo lá fora, esperando por pessoas relevantes nessa geração. Irmão, Bauru precisa saber que você está vivo, Bauru precisa saber que você é crente, as pessoas precisam saber o poder da palavra que está operando eficazmente dentro de mim e dentro de você, queridos. É por isso que nós precisamos começar a devotar a nossa vida totalmente a Ele e usar todo o nosso tempo para Ele. Sabe, querido, talvez se você basear a sua alegria em dinheiro, você vai morrer infeliz, porque quanto mais o homem tem, mais o homem quer ter. Aleluia. Você foi lá, morava num casebre, né, uma casinha simples, para melhorar o seu português, coloca isso numa redação que você ganha ponto, casebre. Aí você vai lá e passa por uma casa um pouco maior, está feliz. Passa-se alguns anos, está infeliz. Porque quer uma casa agora com piscina e churrasqueira. E aí você vai lá, compra uma casa com piscina e churrasqueira, fica feliz. Mas daqui a pouco você não está mais feliz. Porque você não quer uma casa só com piscina e churrasqueira. Você quer uma casa com piscina, churrasqueira, 2 andares, 4 carros na garagem. Uma empregada para limpar a sua casa, amém, mulheres? Né? Aí eu falo para você, querido, está infeliz, aí o que acontece? Consegue isso, fica feliz mais um mês, e aí o que acontece? Está infeliz de novo. Por quê? Porque a cozinha está ultrapassada, o fogão já não é mais não é o cooktop, que é o novo, suas panelas não são de indução. Sabe o que eu estou dizendo, mulheres, ou não? Amém? Se você crer, verás a glória de Deus, amém? Aí está lá, ou seja, é uma busca, querido, incessante. Aí vai lá, está ouvindo uma história de uma menina gordinha, que quando ela era gordinha, ela ia na igreja, teve uma desilusão amorosa, emagreceu, ficou lá com o corpo fininho, tonificada. Sabe onde é que ela está agora? Desviou e está indo nas baladas. Quando ela era gordinha, estava dentro da igreja. Por quê? Estava lá, né? Beleza, tranquilo. Aí chegou, começou o quê? Teve uma desilusão, falou assim: quer saber agora, mundo? O negócio é o seguinte, eu vou mostrar que ninguém nunca mais vai me rejeitar. Eu vou mostrar para aquela pessoa que me abandonou, que foi a pior escolha na vida dela, me abandonar, porque agora eu sou aquela que todo mundo quer. Que, querido, vida sem valer a pena. Que vida fútil. Vida de baladas, vida de farinha, vida de bebidas, fútil. Sabe, eu não vou falar que era melhor ela ser gordinha do que ser magrinha, porque cada um sabe da sua vida e como vive.
Mas a questão é, da forma que você está vivendo, qual é a motivação enquanto você está vivendo? Viver só pelo corpo não vai dar bom. Viver só por dinheiro não vai dar bom. Viver só por status e viver pelo sucesso na sua empresa também não vai dar bom. Sabe o que vai dar bom, querido? Você viver para ser exatamente aquilo que Deus te criou para ser e viver. A Bíblia disse que Ele nos escolheu e Ele nos designou, nos comissionou, nos deu uma missão. Ele falou assim: ei, vai e produza, porque o mundo está esperando aquilo que vai acontecer em mim e em você para nos seguir. Sabe, querido, a grande multidão seguia Jesus não por aquilo que Ele era, mas por aquilo que Ele tinha e fazia. E eu sei, querido, que isso é errado numa totalidade, mas no início é assim que funciona. As pessoas, querido, na maioria das vezes, elas vão começar a vir para o Evangelho, não porque elas amam a Deus, eles não amam a Deus, irmão, mas eles vão começar a ver que a sua vida dá certo, eles vão começar a ver uma alegria diferente em você, eles vão começar a ver um amor diferente em você, e elas serão atraídas, e uma vez que elas estiverem na rede, aí já era, irmão, porque aí elas serão ensinadas, aí elas serão amadas, aí elas serão acolhidas e transformadas. Mas primeiro, querido, o que? É a propaganda que ganha. Não sei se você lembra lá da Betina. Lembra? Ela voltou, irmão. E essa semana atrás aí, a Empírico estava de novo lá no YouTube, em todos os lugares, ela pedindo uma aparente desculpa, mas era para vender um outro curso. Chegou lá, eu não lembro os números agora, me fugiram os números. Mas eu lembro, mais ou menos assim, eu lembro que eles tinham um exemplo, 100 mil assinantes das notícias e sugestões de investimento deles. Depois que a Betina apareceu naquele negócio lá de investir X e ganhei 1 milhão rapidão e tudo mais, parece que multiplicou, querido, por mais de 10 o número de assinantes que eles tinham. Sabe, querido, muitas vezes as pessoas elas não estão sendo atraídas pela nossa vida porque nós não temos chamado a atenção como deveríamos chamar. Por que todo mundo foi atrás da Betina? Porque era assim, investi R$1.000 e hoje eu tenho 1 milhão. Todo mundo quer. Agora eu falo para você, querido, sabe o que todo mundo quer também? Uma família feliz. Sabe o que todo mundo quer? Alegria e felicidade, independente do quanto nós temos de dinheiro. Sabe o que todo mundo quer? Uma vida de alegria sem precisar beber nem usar nada. Sabe o que todo mundo quer? Ter amigos mais chegados que irmão, que estão com você em todo momento e fecham junto com você. Sabe o que todo mundo quer, querido? Relacionamentos duradouros. Sabe o que todo mundo quer? A restauração de um casamento. Sabe o que todo mundo quer, querido? Portas se abrindo. E sabe como é que eles vão saber, querido, onde eles podem encontrar isso? Quando Bauru estiver bem sinalizada. Quando você vai para São Paulo, querido, uma das coisas que as pessoas falam, diz, o trânsito é ruim, as coisas são complicadas, mas ela é uma cidade extremamente sinalizada nas grandes marginais. Você está lá, você fala, puxa, aqui Marginal Tietê, eu virei. Marginal Pinheiros, virei para cá. Ela fala assim, olha aqui, 25 de março, você vai para lá. Sabe, querido, chegou um tempo onde Deus está nos chamando para de fato começar a vivermos uma vida de tão intensidade e tão produtividade de frutos, onde as pessoas vão conhecer a Deus através das placas e dos sinais que vão acontecer na nossa vida, como Marcos 16 disse, ide por todo mundo e pregai o Evangelho, e os sinais acompanhariam aqueles que creem. As pessoas vão olhar e vão ver cura através das nossas mãos, as pessoas vão olhar para nós e vão ver casamentos dando certo, filhos dando certo, e elas vão falar, eu preciso ir por esse caminho, porque é nesse caminho que está a bênção, é nesse caminho que eu vou encontrar aquilo que eu tanto espero. Mas, meu irmão, para produzir frutos, nós precisamos decidir fazer, nós precisamos escolher. Se você estava aqui domingo passado, nós falamos sobre agarrar as oportunidades, sobre criar oportunidades para as pessoas, sobre, queridos, estamos atentos para manifestar Deus por onde nós estamos. Sabe, querido, dinheiro vai chegar na sua vida quando ele começar a ser algo secundário e não primário na sua vida.
Sabe, querido, nós precisamos colocar tudo debaixo de Deus. Se eu precisar, querido, parar e perder um pouco de dinheiro aqui para ganhar uma pessoa ali, eu vou perder um pouco de dinheiro aqui, vou ganhar uma pessoa ali, porque quando eu voltar, Deus é poderoso para multiplicar e me fazer ganhar mais lá na frente. Mas sabe o que acontece? A gente está acostumado a viver como todo mundo vive. Sabe, irmão, eu não quero viver como todo mundo vive. Repete algo comigo, fala assim: eu não vou ser pedra de tropeço, nem pedra de escândalo para ninguém. Amém, querido? É bom a gente confessar algumas coisas assim sempre. Mas muitas vezes, querido, porque as pessoas têm se perdido no meio do caminho, elas se tornam isso. Ao invés de ser um sinal, não é para que elas possam seguir, elas são de fato como sinais para que elas possam desviar. Existem placas, querido, que te levam para um caminho, mas existem placas que obrigatoriamente te mudam o caminho. Falou, está interditado, está ruim aqui, o negócio só tem que ir por lá. E se você costumava esses tempos atrás pegar lá a rotatória da Getúlio, meu Deus do céu, irmão, se você pegava lá, você tinha que dar um balão e ir lá longe nas Nações Unidas para voltar aqui para cima, porque estava tudo interditado. Sabe, irmão, tem placa que quando você vê, você breca. Tem placa que quando você vê, você começa a ter o coração palpitado, porque são placas sinalizando que aquele lugar não é bom. Jesus disse para Filipe: ei, pode olhar para mim, porque quem vê a mim, vê ao Pai. Sabe, querido, as pessoas nessa cidade precisam olhar para você, e elas precisam ver o Pai. Elas precisam olhar em nós, e elas precisam ver amor. E sabe o que eu fico feliz, querido? Eu vejo na nossa igreja e na sua vida, pessoas que sinalizam um bom Deus, um bom Salvador e um bom caminho. Sabe, quando eu penso um pouco sobre os dias de hoje, não tem como não pensar aquilo que Paulo escreveu para Timóteo. E Paulo falou assim: Timóteo, nos últimos dias sobreviriam tempos difíceis. Você lembra desse texto aí ou não? E eu falo para você, querido, de fato nós estamos vivendo tempos difíceis. Você reconhece isso ou não? Não é? Antes era muito fácil. Tem coisas que hoje a gente tem que falar para as crianças que antes a gente não precisava falar. Mas hoje a gente tem que falar, porque se tornou um problema que antes não era um problema. E quando eu penso um pouco sobre as crianças, eu estava compartilhando isso ontem, não é, na confraternização do Dia dos Professores, e querido, nós estamos vivendo dias onde as nossas crianças não têm referenciais. Quando eu falo sobre famílias de muito dinheiro, as crianças não têm referenciais. Numa família de muito dinheiro, a criança tem um celular e ela é educada e criada pelo YouTube, ou ela é educada e criada pelo curso de inglês, pelo curso de esporte, blá 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 blá, porque o pai e a mãe estão o tempo todo trabalhando. Quando a gente fala sobre uma criança de baixa renda ou pobre, do mesmo jeito, querido, elas não têm referenciais, porque ou o pai está preso, ou o pai está usando droga, ou então não estão nem aí, as crianças estão largadas pela rua. Estou falando mentira ou estou falando verdade? É verdade. Hoje nós estamos vivendo dias onde as crianças crescem sem referenciais. E é por isso que quando elas chegam na sua maioridade, ou quando elas chegam na idade adulta, elas não são pessoas relevantes. Por quê? Porque elas não aprenderam como ser pessoas relevantes. Elas não têm uma motivação na sua vida, elas não vivem por um propósito, elas simplesmente vivem. Mas quando a gente vai olhando a Bíblia, e a gente lembra do jovenzinho Timóteo, não sei se você lembra dele, não é, um jovem que foi levantado ali perto dos seus 16 a 18 anos para o seu chamado pastoral, antes disso reconhecido por Paulo. Me chama a atenção um texto, que se você puder abrir comigo lá, 2 Timóteo capítulo de número 1, no verso de número 5, Paulo, falando para Timóteo, ele cita alguns familiares dele. E ele diz assim, 2 Timóteo 1,5: trazendo à memória a fé não fingida que há em você, Timóteo, o qual primeiramente também habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice, e eu estou certo que hoje essa fé habita em vocês. Olha que coisa legal. Paulo tinha escolhido Timóteo para o ministério, é uma carta onde ele traz várias orientações acerca do ministério, e quando ele vai falar para Timóteo, ele fala assim: Timóteo, o negócio é o seguinte,
Eu sei que existe uma fé genuína em você, porque duas pessoas pararam na sua vida e investiram em você. Ele diz: Timóteo, o seu sucesso ministerial é consequência daquilo que a sua avó Lloyd depositou em você, e é consequência daquilo que a sua mãe Eunice depositou em você. Pergunto para você, querido, quem seria Timóteo sem Lloyd e sem Eunice? Será que Timóteo seria o jovem pastor levantado por Paulo? Ou será que Timóteo seria, querido, uma pessoa perdida pelo mundão aí afora? Onde é que eu estou querendo chegar? Querido, se nós estamos vivendo dias onde crianças e pessoas estão sem referenciais, eu e você podemos nos levantar nesses dias como referenciais para essas pessoas. Com um tempo onde o mundo não tem quem seguir, nós podemos nos levantar como aqueles que o mundo vai seguir. Irmão, o mundo está carente de líderes, o mundo está carente de heróis, o mundo está carente de pessoas relevantes nessa geração, e Deus está nos chamando para sermos essas pessoas relevantes nessa geração, mostrando que sim, podemos ter uma família nesses dias, sim, podemos ser prósperos, sim, podemos plantar e podemos colher. Deus está nos chamando para isso. Jesus, quando olha para a multidão, a Bíblia diz que ele se compadece, porque eles estavam como ovelhas que não têm pastor. E é tão interessante que quando ele fala um pouco sobre isso, Jesus, se movendo de compaixão, ele continua dizendo, lá em Mateus 9,36, no verso 37, ele vai falar assim para os discípulos: a seara é grande, mas pouco são os ceifeiros. E ele continua no verso 38 de Mateus 9, dizendo assim: orem para que o Senhor da seara envie trabalhadores. Você pode repetir isso comigo? Diga assim: ore para que o Senhor da seara envie trabalhadores. Mas agora pare e pensa só um pouquinho comigo, que eu quero que você faça uma continha de matemática. Antes de Jesus morrer e ressuscitar, Deus tinha quantos filhos? Antes de Jesus morrer e ressuscitar, Deus tinha quantos filhos? João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Amém, amém? Amém. Jesus vem, nós sabemos que ele morre, ressuscita. Em João ele sopra o Espírito sobre as pessoas. Em Atos capítulo de número 2, Lucas faz questão de dizer que 120 estavam reunidos. 120 estavam reunidos. Jesus era um. No contexto que nós estamos falando de Mateus 9, ele tinha escolhido 12, amém, amém, e ele fala para os 12, orem para que Deus envie mais trabalhadores. Passa-se uma semana depois da morte e ressurreição, agora eles são 120, querido, desse tempo até hoje, já passou um bocadinho de dias e meses, era um, virou 12, era 120, e agora eu pergunto para você, se os discípulos sendo 12, oravam para Deus levantar trabalhadores, que iriam ser referenciais, iriam ser líderes, iriam ser pastores, não pastor de ofício, mas pastores como aqueles que cuidam, aqueles que alimentam, aqueles que zelam pela vida de outros, eu pergunto para você, querido, será que eu e você não somos a resposta para a oração desses discípulos? Era 12, começou a crescer, querido, eu estou plenamente convicto, de que eu e você hoje, se decidimos, querido, crer nisso, agimos corretamente, nós vamos ser os ceifeiros dessa grande seara, que Jesus estava orando para se levantar. Querido, existe uma grande seara, e existem aqui grandes referenciais de homens e mulheres para essa geração. Deus está querendo levantar o seu casamento, irmão, Deus quer levantar as suas finanças, Deus quer levantar, querido, tudo na nossa vida, para quê? Para que nós possamos produzir muitos frutos, e quando produzimos muitos frutos, as pessoas nos conhecem, e por consequência elas conhecem quem? O nosso Pai. Por que ser uma igreja relevante?
para deixar o nosso nome numa placa? Que isso, irmão? Outro dia eu estava brincando com o pessoal, né? Falou assim, nossa, que legal, tem gente que tem nome na placa da rua. Mas eu pergunto para você, irmão, o que muda ter nome na placa da rua? Pessoal brigando com causa na justiça. Eu vi outro dia lá, que queriam dar o nome da mulher do Lula para uma ponte. E aí, querido, é promotor que a gente está pagando dinheiro, é juiz que a gente está pagando dinheiro, é advogado que está indo lá com todo o nosso dinheiro, o povo gastando dinheiro para brigar se pode ou se não pode colocar a mulher do cara no nome de uma ponte. Irmão, deixa colocar o nome de quem quiser na ponte, mas pega esse dinheiro e produz algo relevante. Aleluia. Pegue dinheiro e coloque na saúde, pegue dinheiro e coloque nas crianças, pegue a sua vida e coloque, querido, de uma forma relevante nesse mundo, para mudar a vida de pessoas. Sabe, eu não sei quanto a você, querido, mas eu quero ser a resposta para aquilo que Romanos 10,14 diz. Como invocarão se não há quem pregue? Como crerão se não há quem pregue? Como ouvirão se não há quem pregue? Não é? Diz, como ouvirão, como receberão, se ninguém está disposto a ir? Paulo começa a falar, como o mundo vai saber quem é Deus, se não tem quem prega, se não tem quem vai? Sabe, querido, eu estou disposto a ser a resposta para esse versículo. Eu estou disposto a, como igreja, começarmos a mostrar que existe, querido, um evangelho que produz resultado e funciona na nossa vida, mas eu não quero fazer isso sozinho, eu quero chamar você para fazer isso comigo. Eu quero te encorajar, querido, a nessa noite, decidir a queimar a sua vida, a queimar a sua empresa, a queimar, querido, a sua saúde, a queimar os seus recursos. Quando eu falo queimar, eu falo sobre usar, eu falo sobre colocar em prática, para produzirmos uma mudança nessa sociedade, mostrando quem Deus é e que a palavra ainda funciona. Sabe, irmão, não viva como qualquer um, não viva como mais um. Todo dia tem gente nascendo, morrendo, tem gente aí, querido, indo sem fazer nada, mas nós precisamos fazer alguma coisa. Nós precisamos, querido, fazer enquanto existe tempo. Nós vamos sim, se Jesus não voltar, a ter o nosso grande complexo, como você sempre ouve, mas pode ser que não dê tempo. Pode ser que Jesus volte antes, querido. E sabe o que vai acontecer? Eu não vou deixar para produzir lá na frente, quando nós tivermos uma grande coisa. Nós vamos produzir com aquilo que nós temos. Nós vamos fazer com aquilo que nós temos. Sabe, querido, é como aquela pessoa que ela fala assim, nossa, eu tenho uma casa tão lindinha, eu tenho uma casa tão limpinha, e eu não vou chamar ninguém para vir aqui para não sujar. Então, irmão, para que ter casa lindinha? Não, eu vou ter, não é, eu tenho uma piscina linda aqui, mas eu não vou chamar ninguém, porque se entrar o suor vai entrar em contato com a água, e a água suja, fica verde, mas se ninguém entrar, a água vai durar aqui uma semana limpinha. Irmão, para que tem piscina, se você não pode chamar a gente para um churrasco? Amém, amém. Sabe, querido, eu digo para você, para que continuar vivendo, se tudo que a gente faz é trabalhar para pagar boleto? Irmão, se a sua vida se resume a trabalhar e pagar boleto, eu quero dizer que você está vivendo errado. Se a sua vida se resume a estudar e trabalhar coisas, e o tempo todo ficar correndo, já começar o seu mês do negativo, a sua vida está errada. Ô louco pastor, está falando, nem conhece minha vida, está falando que está errado, querido. Porque talvez eu não conheça a sua vida, mas eu conheço o Deus que dá a vida, e eu conheço o plano de vida que Ele tem para todos os seus filhos. E qual é o plano? É que tudo te vá bem. Qual é o plano? Que você prospere e multiplique em todos os lados. Qual é o plano? É que em tudo que você for fazer, você seja abençoado na entrada, abençoado na saída, e viva uma vida leve. Irmão, Deus criou o mundo em 6 dias e no 7º descansou. Se você trabalha 7 dias na semana e não tem tempo para descansar, alguma coisa está errada. E eu tenho certeza que você não vive uma vida relevante. Eu tenho certeza que você não está vendo certo. Porque talvez, eu volto a falar sobre o desenho, a motivação está errada. Aleluia. Quer ter portas de emprego se abrindo para você, querido? Viva da forma correta. Viva uma vida relevante. Faça a sua vida valer a pena. E está chegando uma grande oportunidade de você fazer isso, que se chama melhor dia do ano.
Daqui 20 dias, irmãos, nós vamos mexer as estruturas do nosso bairro com o melhor evento que até hoje eles viram. Sabe por quê? Porque a cada ano melhora. E sabe como é que você vai mudar a vida de pessoas? Com o seu sorriso. Sabe como você vai mudar a vida das pessoas? Com a sua oferta. Sabe como você vai mudar a vida das pessoas, querido? Gerando uma expectativa no seu coração para manifestar algo sobrenatural, mostrando para as pessoas que viver o Evangelho não é fardo, mas como alegria, como Paulo disse em Atos 20, que eu possa fazer com alegria a carreira que me foi proposta. Sabe, irmão, se eu pudesse lá atrás e escolher abandonar minha faculdade de engenharia mecatrônica, meus cursos, abandonar o meu trabalho de carteira assinada e tudo mais, eu abandonaria tudo de novo, querido. Sabe por que não tem maior alegria do que viver e fazer aquilo que Deus me chamou para viver e fazer? Sabe, querido, eu quero te inspirar a desfrutar da realização que a gente tem todos os dias em viver para Deus, ouvindo os milagres acontecendo, ouvindo as coisas acontecendo. E tudo que você precisa é simplesmente, querido, não viver para dominar o mundo, não viver para ganhar o mundo para você, mas viver, querido, para livrar o mundo do mal, viver, querido, para transformar a vida de pessoas. Você está comigo nisso?